Os militares ficaram chateados com a fala do ministro Gilmar Mendes de que estão envolvidos no genocídio da Covid-19. A professora e jurista Carol Proner adverte que eles deveriam levar essa fala a sério, porque a imagem das Forças Armadas já está comprometida. Na semana passada, um assunto que dominou as atenções dos noticiários foi a manifestação do ministro Gilmar Mendes a respeito da gestão do Brasil no plano da saúde pública, uma gestão genocida. Vejamos a frase do Gilmar: não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal e atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. E isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. O Exército está se associando a este genocídio. É preciso pôr fim a isso. Bom, trata-se de um ministro do Supremo referindo-se ao ministro da Saúde, portanto, explicitamente opinando a respeito da gestão funcional de outro poder. Naturalmente, ocorre o impacto e a reação de repúdio por parte do vice-presidente, por parte do ministro da Defesa, que inclusive usando a Lei de Segurança Nacional entra com uma representação perante a Procuradoria-Geral da República contra Gilmar. Depois disso, nós sabemos, houve telefonemas, conversas para amansar esse problema, mas os ecos da fala de Gilmar prosseguem até agora. Vejamos a manifestação do ministro no que traz de relevante para avaliar a grave situação do Brasil perante o mundo. O ministro se refere a um vazio no comando do Ministério da Saúde. Já passamos de 80 mil mortos e de 2 milhões de infectados, e os números não baixam, sequer estabilizam. Os números falam por si. Como negar este vazio? O ministro também é certeiro quando supõe uma estratégia de atribuição de responsabilidade difusa aos governantes, aos prefeitos. E todo mundo sabe que não há período mais infeliz para ser gestor de crise de saúde que neste governo federal, diante do comportamento de Jair Bolsonaro e diante do comportamento dos ministros. E nisso também Gilmar dá voz ao que muitos calam. Para os militares, no entanto, o mais impactante, o mais grave na fala foi a utilização da palavra genocídio. Ao menos nos efeitos perversos, um genocídio. E aí reagiram os comandantes das 3 forças. Pois bem, o que diz a ONU sobre o Brasil e a gestão do Covid-19? Eu já comentei nos últimos programas as falas precisas dos expertos ligados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, relatores que têm falado em reuniões diplomáticas, fóruns dedicados à saúde pública. Eles têm dito, que no Brasil já se sabia o que acontecia em março de 2020. O Brasil já sabia o que deveria fazer, sabia perfeitamente, pela experiência mortífera de outros países, como combater o vírus. E o que fez o Brasil? Demitiu o ministro da Saúde, importou cloroquina, demitiu outro ministro da Saúde, se indispôs com a OMS, maltratou indígenas e, neste vazio mortífero, permanece um ministro da Saúde que, além de tudo, é um militar e, portanto, compromete a imagem das Forças Armadas. Pois bem, os militares devem mesmo se preocupar, mas não com a fala do ministro Gilmar Mendes, e sim com a descoberta pelo mundo do que todos aqui já sabiam. É a completa desmoralização das Forças Armadas, medida em pesquisas de opinião, percebidas por jovens militares que sufocam suas críticas diante da absoluta falta de dignidade e de soberania, e não só no combate da saúde pública. Mas isso é um assunto para outra conversa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.